Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver mais um problema da OBI. Dessa vez o problema da cifra da n-logônia, tá? Esse é um problema que vai envolver conhecimentos de strings, operações com strings, e nós vamos falar também um pouquinho sobre tabela ASCII, tá? Isso foi um problema da primeira fase da OBI 2021 no nível 2. Beleza, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, ao enunciado do problema. Cifra da n-logônia, OBI. O rei da n-logônia ordenou que todos os documentos importantes sejam cifrados, para que apenas quem tem conhecimento da cifra possa lê-los. Cifrar um documento significa alterar o original, modificando as letras de acordo com algum algoritmo de cifra. Beleza? O rei decretou que o seguinte algoritmo deva ser utilizado para cifrar os documentos. Cada consoante deve ser substituída por exatamente 3 letras na seguinte ordem: a própria consoante, que vamos chamar de consoante original, a vogal mais próxima da consoante original no alfabeto, com a regra adicional de que, se a consoante está à mesma distância de 2 vogais, então a mais próxima do início do alfabeto é utilizada. Por exemplo, caso a consoante seja D, a vogal utilizada é a letra E, porque está mais próximo. Mas, se a consoante for C, a vogal que deve ser utilizada é a letra A, porque o C está equidistante de A e E, mas a letra A está mais próxima do início do alfabeto. E a terceira regra, a terceira letra, né, que é a consoante que segue a consoante original, na ordem do início ao fim do alfabeto. Por exemplo, se a consoante original é D, a consoante a ser utilizada é a letra F. No caso de a consoante original ser Z, deve ser utilizada a própria letra Z. E, por último, as vogais não são modificadas. Ou seja, vamos cifrar apenas as consoantes, tá bem? Observação. Nessa tarefa, o alfabeto é o seguinte. Observe aqui que é um alfabeto estranho, tá? Ele tem o K, mas ele não tem o W, nem tem o Y, tá? É A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, até o Z, só que não tem W, nem tem Y. Estranho. E as vogais são as vogais mesmo. A, E, I, O. Daí, por último, ele vai dar alguns exemplos. A cifra da palavra T ficaria tuveros, T-U-V para o T, E para o E, que é uma vogal, né? Não tem cifra, e R-I-O-S para o R. E a cifra da palavra paz é isso daqui, que está aqui, né? Cada uma também correspondente com cada uma das letras da palavra paz. O rei da n-logônia procura por alguém que saiba escrever um programa que produza a cifra de uma palavra dada. Você pode ajudá-lo? A entrada do programa é uma primeira e única linha de entrada, que contém uma palavra P formada por letras minúsculas sem acentuação. E a saída do programa vai ser também uma única linha, contendo a palavra cifrada. Restrições. A palavra P tem no mínimo uma e no máximo 30 letras, todas minúsculas e sem acentuação. Legal, todas minúsculas sem acentuação. Tá tranquilo pra gente. E alguns exemplos é a palavra ter entrando e saindo tuveros, rei saindo rosei, arteiro saindo aros tuveroso. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a trabalhar e vamos explicar cada conceito explicado. Vamos lá para o código. E agora aqui no código, eu vou dar uma mudada na posição em que eu fico aparecendo na tela, tá? Porque é mais apropriado que eu fique aqui no canto, no outro canto, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que definir, a gente vai ler uma palavra da entrada, tá? Vamos pensar no que a gente tem que fazer, né? A gente vai ler uma palavra da entrada e nós teremos que cifrar essa palavra, tá? Nós vamos cifrar essa palavra. Mas como que a gente vai cifrar depois que a gente lê essa palavra, né? A gente vai procurar a gente vai percorrer, as letras dessa palavra e verificar se é consoante ou se é vogal. Antes de tudo, a gente tem que verificar isso, né?
Então vamos comentar o que a gente faz aqui, que é ler a palavra da entrada. Beleza? E daí, logo depois de fazer isso, a gente tem que percorre, né, as letras da palavra recebida, tá? E daí a gente vai escrever algum código aqui embaixo para percorrer essas letras da palavra recebida. E dentro desse código, para cada letra, né? Para cada letra, verifica se é consoante. Beleza? Se for consoante, a gente vai lá e vai codificar essa consoante, tá? Se for consoante, codifica. Faz uma cifra, né? Cifra. Faz uma cifra. Beleza, se for consoante, cifre. E aí é mais ou menos assim o nosso programa, tá? Então, tendo um primeiro esboço do nosso algoritmo, vamos escrever um pouco de código aqui, tá? Primeiro, nessa parte aqui que nós escrevemos, já que esboçamos o nosso algoritmo, percorre as letras da palavra recebida. Para percorrer as letras da palavra recebida, a gente vai se aproveitar aqui de uma ótima utilização que o Python facilita para a gente, tá? Que a gente pode percorrer simplesmente as letras de uma palavra da seguinte forma, de uma string, né? Cada caractere de uma string da seguinte forma: for letra in string, né? No caso, a string é a palavra, a gente percorre o for, tá? E é isso. E esse for dessa forma, ele vai seguir caractere a caractere dessa string que foi recebida aqui, tá bom? E daí, para cada letra, ele vai verificar o quê? Se é consoante. Aí a gente vai colocar aqui uma coisa errada, tá? É consoante. Aí a gente faz a cifra, tá? Isso aqui a gente não sabe como que resolve, tá? A gente não sabe fazer ainda. Mas vamos verificar aqui como que a gente vai fazer isso, tá? Primeiro, como que a gente vai verificar se é consoante? Bom, a gente tem um conjunto geral aqui do alfabeto, como dá para ver, e a gente tem um subconjunto do alfabeto, que é o conjunto das vogais, tá? As consoantes são todas as letras que não são vogais. Então, ao invés de verificar se é consoante, eu vou simplesmente verificar se não é vogal, tá? Então, novamente, eu vou usar dessa palavra reservada aqui, in, do Python, tá? Que verifica se a letra também está naquela palavra. Deixa eu explicar aqui para vocês, vai ficar um pouco mais simples, tá? Deixa eu usar um exemplo, que aí vai ficar interessante. Beleza, agora com o nosso terminal, que magicamente abriu, vamos continuar aqui, para vocês verem um exemplo, tá? Coloquei aqui Python, e quando a gente escreve assim no terminal, a gente fica meio que com um playground aqui, tá? Para a gente verificar, dá para testar algumas coisas, tá? Então, Python aqui tá funcionando como uma linha de comando em Python, tá? Então, se a gente colocasse para printar aqui, Hello World, veja que ele simplesmente escreve aqui embaixo, tá? Então, o que eu vou fazer? Imagina que a gente vai usar esse in, a gente quer verificar se tem um caractere numa string, tá? Então, um exemplo seria usar, vamos verificar se a letra A está nessa string aqui, A, E, I, O, U. Então, retornou true, ou seja, A é uma substring desse A, E, I, O, U. Ao invés de eu colocar só o A, eu poderia colocar uma coisa maior, tá? Como eu falei, é uma substring, não é simplesmente um caractere. Então, basta que essa sequência aqui, AE, exista
na outra string, na string que a gente está verificando isso, né? Que é o A, I ou U, no caso. Então, ele vai retornar true, beleza? Outro exemplo que a gente pode verificar aqui, a gente vê que vai dar errado. Veja que deu falso, tá? Então, se a gente pegar uma consoante e verificar se a consoante, né, letra, está, né, nessa A, I ou U, se isso aqui der falso, quer dizer que é consoante. Se der verdadeiro, quer dizer que é uma vogal. Beleza, pessoal? Então, vamos sair aqui desse modo. E vamos continuar, tá? Então, para cada letra na palavra, verifica se é consoante. Se for consoante, vai cifrar. Então, a gente vai verificar se a letra está num conjunto que eu vou chamar de vogais. Beleza? Num conjunto de strings que eu vou chamar de vogais. E daí, para eu poder verificar essas vogais, eu vou simplesmente declará-las aqui anteriormente, tá? A, E, I, O, U. Então é isso, as vogais estão aqui. E se for consoante, né? Ou seja, se a letra, perdão, coloquei se a letra está nas vogais, tá? Então eu quero que a letra não esteja nas vogais. Se a letra não está nas vogais, então eu vou lá e vou cifrar. Tá, como é que eu vou cifrar? A forma de cifrar seria fazer todas essas regras aqui, tá? Olhando a consoante, colocar a própria consoante, a vogal mais próxima e a consoante que segue a consoante original. Beleza? Essa é uma forma. Só que, percebam uma coisa, tá? Nós temos um alfabeto de 24 letras. E para cada uma dessas letras, para cada uma dessas consoantes, né, que vão ser 19 consoantes, nós vamos ter uma única cifra, uma cifra que vai ser constante. Então, nesse caso, a gente vai ver que vale a pena a gente simplesmente armazenar essa cifra para cada uma dessas letras, tá? Então, sim, nós vamos escrever tudo. Essa vai ser a melhor solução para esse caso, tá? Então, vamos declarar aqui qual é o nosso alfabeto. Alfabeto. E ele vai ser simplesmente A, B, C, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Vai ser isso daqui, tá? E veja que foi bem rápido, tá? Só tem 24 letras, foi bem rápido de escrever, tá bom? Para a gente testar aqui, verificar que tá tudo corretamente digitado, vamos tacar aqui um print no alfabeto e vamos tacar print do alfabeto. Essa função len aqui, ela vem do inglês para comprimento, tá? Então ela retorna o valor do comprimento da string, beleza? Então vamos botar para rodar aqui. Tá, e daí, como dá para perceber, o comprimento aqui é 24, tá? Que é o tamanho que a gente esperava para o nosso alfabeto, beleza? E aqui agora ele escreveu o alfabeto corretinho, do jeito que a gente queria. Com 24 letras, que foi o que a gente calculou que tinha. Beleza, pessoal? Então agora foi. Já temos o nosso alfabeto. Agora a gente tem que guardar qual é a vogal mais próxima de cada consoante do alfabeto. A gente sim poderia criar uma lógica aqui para poder descobrir qual que é a vogal mais próxima de cada consoante. Mas, novamente, a gente aqui não está com limitação de memória para o nosso computador, certo? Então não temos problema de armazenar variáveis na nossa memória. E o que a gente vai ter na hora de uma prova é a limitação do nosso tempo para resolver um problema. Então, se a gente fosse construir uma lógica toda para poder determinar qual que é a consoante mais próxima de cada
perdão, qual que é a vogal mais próxima de cada consoante, ainda observando as exceções, certo? Em que as consoantes podem estar equidistantes de duas vogais, isso demoraria muito mais do que simplesmente pegar isso daqui e escrever vogal mais próxima, tá? Vogal mais próxima. Daí a gente vai escrever qual é a vogal mais próxima para cada uma das letras. Ô, professor, mas a vogal mais próxima só se aplica às consoantes, não às vogais também. Ora, tudo bem, não tem problema. Realmente, ela se aplica a todas as consoantes e não só as vogais. Mas, aqui nós vamos deixar as vogais no cantinho delas aqui. Porque, como vocês vão perceber, vai ser muito mais prático a gente deixar as vogais no cantinho delas. E, novamente, eu repito, não estamos com limitação de memória para poder trabalhar aqui. Então, vamos lá. A gente vai simplesmente armazenar na posição correspondente de cada consoante, de cada letra, qual que é a sua vogal mais próxima, observando a nossa exceção, tá? De que quando tiver equidistante, então vai para a vogal que está mais próxima do início do alfabeto. Então, nesse caso, a letra B fica com a letra A C, A, D, E, F, aí agora do F até o I nós temos uma, duas, três letras. Então, o F e o G ficam com o E, de vogal mais próxima. E o H já fica com o I, de vogal mais próxima. Agora, do I até o O, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco letras. Então, vai do J até o L. Todas vão ser com a letra I de vogal mais próxima. Vão ter a letra I como vogal mais próxima. Então, fica I, I, I. E a partir do M é O. O, O. Agora, da letra O até a letra U, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 consoantes, tá? Nós temos 5 consoantes. Então, até a letra R, todos vão ser O. E daí por diante, todos serão U. U, U, U. Opa, perdão. Esses 3 são Os. E os 2 seguintes são U. E daí por diante são 3 U's novamente. E daí pronto. Em poucos momentos aqui, poucos segundos, nós já temos aqui a correspondência da vogal mais próxima. Não teve que desenvolver nenhuma lógica, tá? Às vezes é bem mais rápido, simplesmente escrever qual que é a resposta, quando é uma cifra tranquila assim. Beleza? E por último, a consoante que segue a consoante original na ordem do início ao fim do alfabeto. Por exemplo, se a consoante original é D, etc. Né? Enfim. E daí, agora sim, pessoal. Agora, nós vamos usar um pouquinho de lógica aqui para não ter que sair escrevendo tudo. Mas também não seria nem um pouco atrapalhado escrever tudo aqui não, tá? Consoante. Vou chamar de cons mprox. Como é que a gente vai fazer aqui agora a correspondência da consoante mais próxima, tá? Nós poderíamos simplesmente copiar isso aqui, colar e fazer que nem a vogal mais próxima e dizer qual é a consoante seguinte, na verdade, né? Isso aqui é a consoante seguinte de cada consoante. Mas, nesse caso, a gente vai, até para aproveitar para exercitar, aqui aprender um pouco de algumas funções para manipular strings em Python, nós vamos fazer de um pouco diferente, tá? Então, de início, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar a string do alfabeto geral. E daí, o que nós queremos? Nós queremos desde o início a string, criar a string toda? Não. Nós queremos a partir do segundo caractere até o final, tá bom? Isso daqui sendo acrescido da letra Z ao final, beleza? Isso seria o início. Simplesmente shiftando tudo, né? Para a letra B corresponder à letra C, etc. E para ter um Z no final. Tá bem? Só tem
uma única coisa aqui que está faltando, tá? Que se vocês observarem bem, quando eu pego esse alfabeto aqui da segunda letra até o final, eu ainda vou ter algumas vogais no meio da história, tá? Então eu tenho que simplesmente substituir essas vogais pela consoante que vem logo em seguida delas, tá? E para fazer isso, eu vou usar a função replace, tá? O método replace para as strings. Como é que ele funciona? Eu pego uma string, tá? No caso, essa string aqui é alfabeto do caractere 1 até o final. E eu, depois dele, aperto ponto replace, tá? Que é justamente para substituir. E daí, o que eu vou fazer? O que eu quero substituir é o caractere E, que é a primeira vogal. E eu quero substituir esse caractere E pelo caractere F, beleza? Que é a consoante que vem logo em seguida dele. Observe o que eu estou fazendo, tá? Por que eu não coloquei o A? Porque o A já sumiu aqui quando eu peguei a partir da segunda posição, beleza? O A é a primeira letra do alfabeto. Então, quando eu peguei a partir da segunda posição, a letra A já sumiu. Então, eu só tenho que substituir a letra E. E por que eu substituo pela letra F? Porque simplesmente a letra F, a letra E, apareceria como consoante seguinte à consoante D, né? Sendo que a gente sabe que não é a consoante, E não é uma consoante, então teria que ser F, beleza? E depois de dar o replace no E, analogamente, a gente faz o replace para as outras vogais, tá bom? No caso da letra I, vai para o J. Do O vai para o P. E do U vai para o V. Opa, já ia esquecendo aqui das aspas simples, beleza? Podem ser aspas simples ou aspas duplas, não vai fazer diferença aqui nesse caso, tá? E é isso, pessoal. Então, nós já temos aqui a nossa string também da consoante seguinte para cada consoante, tá bom? E daí, agora, para a gente fazer um check aqui de sanidade, vamos verificar se o tamanho do vogal em proxy, do consegue aqui, todos vão estar com o mesmo tamanho do alfabeto, tá bom? Então, vamos dar print aqui. Len de vogal prox. E vamos verificar se vai dar bom ou se não vai. 24 e 24. Então, beleza. Deu certo. É do tamanho que nós queremos, tá? Então, é um indício de que está tudo tranquilo aqui, tudo certinho. Repito, se vocês quisessem, poderia ter escrito aqui da mesma forma, aqui na mão, sem problema nenhum, tá? E daí verificaria se está correto, né? Se é correto ou se não está. Enfim, agora nós já temos a nossa string com o alfabeto, que nós temos, já temos as vogais mais próximas, já temos a consoante seguinte e já temos o conjunto das vogais, tá? Então, vamos continuar aqui no nosso método, nosso algoritmo, beleza? Então, voltando, nós recebemos a palavra no input e daí percorremos cada letra da palavra recebida, né, para cada letra. Se não for uma consoante, se for uma consoante, né, se não for uma vogal, nós vamos cifrar. E daí, como que vai ser a cifra? A cifra vai ser simplesmente a própria letra, né? A letra mais a vogal mais próxima dela, que vai estar numa posição qualquer, mais a consoante seguinte dela. Beleza? Tá? Isso aqui tem que ter determinado uma posição correspondente, tá? Porque essa string de vogal mais próxima e essa outra string de consoante seguinte, elas são strings, tá? E a gente só quer um caractere dessas strings, beleza?
Outro ponto aqui a ser interessante de se notar é que seria interessante que tivéssemos uma outra string aqui chamada cifra, que simplesmente fosse uma cópia da palavra original. Por enquanto, vamos fazer isso, tá? Nós vamos ver que não vai ser necessário colocar essa variável ao final, mas por enquanto vamos deixar ela aí, tá bom? Então, pessoal, para a gente poder fazer a nossa cifra, nós temos que encontrar a posição correspondente da letra, tá? Uma letra que a gente está percorrendo aqui na nossa string palavra, a posição correspondente dela no alfabeto, para poder descobrir qual que é a vogal mais próxima correspondente e qual que é a consoante seguinte correspondente a ela, tá? E para a gente descobrir qual que é a posição dela, a gente vai usar outro argumento aqui, outro método que o Python ele disponibiliza para a gente quando a gente trata de strings, tá? Que é o find, tá? Então eu vou armazenar aqui numa variável chamada posic, que eu estou criando agora, eu vou armazenar o resultado da seguinte expressão, tá bom? Alfabeto.find. O que isso daqui faz, tá? Esse método, né, que a gente aperta .find, alfabeto é uma string, a gente aperta .find no final, e esse método aqui ele vai retornar para a gente a posição em que essa letra aqui, esse caractere, aparece pela primeira vez na string, tá? Nessa string alfabeto. Então, é a posição que ele aparece pela primeira vez que retorna, tá bom? Então, vamos fazer um teste aqui. A gente pode colocar para abrir o terminal, tá? Só colocar aqui para abrir o nosso terminal e vamos novamente colocar aqui no caso do Python, tá? Então, vamos chamar uma string aqui de AAA, beleza? E vamos tacar s.find A. Veja que ele retornou 0, tá? Por quê? Porque o A aparece pela primeira vez na primeira posição, embora ele apareça em todas as outras posições, tá bom? Então, é só para ficar claro essa ideia para vocês, que é importante a gente ter atenção a essas coisas quando usa os métodos, beleza? Então, pronto. Agora nós já temos aqui a posição em que a letra aparece no alfabeto. E agora é muito simples, tá? Para a gente encontrar a vogal mais próxima correspondente, é simplesmente tacar vogal mprox, posic, pronto, já é a vogal mais próxima correspondente. E daí a gente sabe que a cifra dessa letra, né? A cifra dessa letra ela é a própria letra mais a vogal mais próxima correspondente a ela, tá? E concatenado também com a consoante seguinte dela, tá bom? Observe outra coisa, tá? Essas operações de adição aqui de strings no Python é simplesmente de concatenação, tá bom? De concatenação. Então, se a gente tem duas strings aqui, ó, vamos colocar um exemplo. Essa string 1, que não tem criatividade, tá? Como vocês podem perceber. Hello World, tá? E daí a gente vai fazer um print aqui da string 1 mais string 2. Beleza? Que deu um mais o outro. Observe que o espaço eu deixei na string 1, tá? Então, como vocês podem ver, essa adição é simplesmente uma concatenação de strings, tá bom? Então é isso. Quando eu coloco cifra da letra, é a letra seguida da vogal mais próxima, seguida da consoante seguinte, tá bom? E daí o que nós temos que fazer? Nós temos que ir na nossa cifra aqui, que vai ter simplesmente copiado a palavra, e nós vamos substituir
essa consoante na palavra pela cifra dela, tá? E para substituir, a gente já aprendeu que é usar o replace, beleza? Cifra, então, vai receber cifra.replace. O que a gente quer substituir? A gente quer substituir letra por cifra da letra, beleza? E daí nós substituímos, tá bom? E por hora, parece que a gente basicamente terminou, né? No final, a gente basta colocar print cifra, né? E verificar a palavra que foi cifrada, beleza? Então, antes de tudo, vamos fazer um teste básico aqui, tá? Teste bem inicial. Com o primeiro exemplo, ter, tá? Tuveros, que era o que a gente queria, beleza? Ter já deu certo, que era o que nós queríamos. Então aqui, eu também vou aproveitar para fazer uma observação, que do jeito que está escrito, a gente, por exemplo, ao invés de copiar simplesmente a palavra, a gente poderia ter deixado essa string inicialmente vazia, e daí, no caso, ao invés de substituir, a gente faria simplesmente aqui a cifra sempre receber, por exemplo, a cifra da letra, tá? Aqui, e no caso de não ser vogal, né, nós poderíamos colocar aqui cifra recebe cifra. Tá, perdão, aqui eu confundi isso aqui, eu esqueci dessa parte, tá? Nessa aqui de cima, tá? E daí aqui também daria certo, tá? Ele verifica se não é vogal, é isso. Se não for vogal, vem pra cá. Desse jeito que tá escrito, tá? Tá bem ruim, porque eu verifico primeiro se não é isso e depois eu olho se não. Fica um se não, não, tá? Mas como tá só por exemplo, então não tem problema. Beleza? Daí nós vemos que o ter dá tuveros também, do jeito que a gente queria. Tá? Dessa forma aqui também não tá das melhores formas. Se fosse para poder ficar concatenando toda hora, ao invés de tratar em duas formas, a gente poderia simplesmente tirar isso aqui fora, tá? Colocar para toda vez ele concatenar na cifra, né, concatenar a própria letra, só que aqui no cifra da letra a gente colocaria só a vogal mais próxima e a consoante seguinte, tá? Percebam que toda vez que ele entrar em cada letra da palavra, ele coloca a letra ali no lugar dela, e se ela for uma consoante, a cifra é simplesmente adicionar a consoante que já foi adicionada com a vogal mais próxima e com a consoante seguinte, tá? Então, isso aqui também vai dar certo. Como a gente pode perceber, deu certo aqui também, tá? Outro exemplo aqui, a gente pode perceber... Oh, perdão, não era Rosei, né? Era Rei, que daria Rosei. Deu Rosei. Beleza? Vocês podem perceber lá que é o segundo exemplo que é dado aqui na questão, tá? O Rei, que sai Rosei. Beleza? Então, essa seria uma outra forma também de fazer, pessoal. Mas, como eu falei, a gente vai querer economizar código aqui, né? Da forma que seria mais simples, aproveitando as coisas do Python. Isso aqui também está certo, isso aqui também está tranquilo. Mas a forma que eu faria, por exemplo, seria sem usar simplesmente essa outra string chamada cifra, tá? Porque a gente não tem necessidade de que ela exista. Eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito de início, só que diretamente na palavra que nós lemos, tá? Palavra.replace e aí nós substituímos por cifra da letra, tá? E no final a gente simplesmente escreve, tá? E daí agora a gente tem que readequar a cifra da letra, que é a letra mais isso daqui, tá? E
Melhorando ainda, a gente pode simplesmente tirar isso daqui, porque essa cifra da letra não vai ser utilizada em nenhum outro lugar, e só colocar aqui, tá bom? Diretamente dentro do replace. Beleza? Vamos verificar se isso aqui está dando certo, pelo menos para os casos iniciais, e vamos ver. Ter do verus, beleza, rei, rosei. Beleza, tudo certo até o presente momento. Beleza, pessoal? Daí, agora que a gente já deu uma simplificada no que a gente tinha aqui, vou convidar vocês a dar uma pausa no vídeo e pensar se tem alguma coisa que vocês acham que vai dar errado do jeito que o código está aqui, tá? Pausa o vídeo e pensa um pouco, beleza? Se você já tiver pausado, não tiver pausado, vou continuar agora. Então vamos falar um pouco sobre esses dois métodos aqui, tá? Sobre strings, beleza? O primeiro é o método find. Como eu falei, o método find, ele retorna, tá? Retorna a posição, na verdade, retorna a posição da primeira ocorrência da substring, né? Substring dada na string. Na string, tá? Então ele retorna a primeira ocorrência. Por outro lado, o replace, o que ele faz? Ele substitui todas as ocorrências da primeira substring, né? Substring dada pelo conteúdo da segunda, tá? Então, veja só, se você já pausou ou não pausou anteriormente e não conseguiu encontrar, pausa de novo e pensa um pouquinho mais, tá? Pausa de novo, pensa um pouquinho mais. Beleza? Já pausou, já pensou, não pensou, não sei. Então, vamos continuar. Verifique aqui que eu coloquei que ele substitui todas as ocorrências da primeira substring pelo conteúdo da segunda. Não foi à toa, tá? Não foi à toa. Porque isso daqui dá um possível problema. Do jeito que tá, vai dar problema, tá? Quando a gente percorre esse for aqui, procurando cada letra da palavra, a gente não passa por cada letra verificando se ela já aconteceu anteriormente, tá? Então, se a palavra for, por exemplo, a palavra raro, que tem 2 R's, tá? Então, ele vai passar pelo primeiro R, vai verificar que ele tem o primeiro R, vai cifrá-lo, vai passar pelo A, é uma vogal, vai passar pelo segundo R e vai cifrá-lo novamente. Qual que é o problema, tá? O primeiro R foi cifrado na primeira vez que ele foi verificado. Só que o segundo R também foi cifrado na primeira vez que foi verificado. Porque o replace, ele passa por todas as ocorrências da primeira substring dada pelo conteúdo, tá? Toda a primeira substring dada pelo conteúdo da segunda, tá? Ele faz isso em todas as ocorrências. E quando ele passa, então, pelo segundo R, ele vai lá e vai cifrar outra vez, tá? Então, do jeito que está aqui, vai dar problema, tá? Vamos olhar aqui se tem algum exemplo. Pronto, esse exemplo aqui dado, o último exemplo é o arteiro, tá? Vamos verificar que dessa forma aqui vai dar ruim, beleza, pessoal? Vamos botar arteiro, tá vendo? Deu arososos tuberososo, tá? Que é bem diferente do que está escrito aqui. Porque o que basicamente acontece é isso. Ele cifra o R 2 vezes, porque o replace ele passa na primeira vez e passa na segunda, na palavra arteiro, que tem 2 R's, tá bom? Então, como que a gente vai evitar isso? Ora, a gente vai dar um jeito de simplesmente
tacar a nossa letra, nosso consoante, cada vez que ela for cifrada, né? Colocar ela num grupo de letras que não serão mais cifradas. Que grupo é esse? Bom, nesse caso, esse grupo é o grupo das vogais, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Toda vez que entrou aqui, que a letra não está nas vogais, tá? A gente vai fazer vogais receber vogais mais letra, tá? Mais letra, vogais mais letra. Então, pronto. Tá aí. Vai dar certo? Vai dar certo. Observe que, nesse caso, as vogais aqui não estão lá com nome de variável mais adequado, tá? Porque não vai ser mais as vogais. Mas isso aqui não prejudica aqui o entendimento. É claro que é melhor, se fosse num código um pouco maior, era interessante trocar esse nome de vogais para colocar algo como não cifre, ou então cifradas, entendeu? Algo do tipo, para poder ficar um nome de variável mais significativo, tá? Mas nesse caso aqui a gente já vai verificar que não vai dar problema, beleza? Vamos primeiro fazer essa verificação e vamos ver se não vai dar problema mesmo, tá? Arteiro deu aros tuveiroso, beleza? Que é a forma que a gente quer que dê. Tá bom, pessoal? Então, como vocês podem perceber, essa resolução aqui, bem enxuta, tá? Bem enxuta mesmo. Pouquíssimas linhas de código, tá? Tá dando aqui 20, mas se a gente cortar aqui os comentários, tem 4, 6, 8, 10, tá vendo? 10 linhas de código, 10, 12 linhas de código aqui, que deu essa solução. Muito simples, muito rápida, e deu para passar por boas partes da exploração, né, da manipulação de strings em Python, tá? Agora, pessoal, dá até pena, né, de mexer aqui nessa solução tão enxuta, tão tranquila, mas existem outras formas que você pode acabar pensando, né? Pode acabar sendo induzido a pensar, que seria pensando na questão da tabela ASCII, tá? Se você não lembra a tabela ASCII, é simplesmente a tabela que relaciona cada caractere com um número, tá? Todo computador vai ter ela. Então, no caso da tabela ASCII, as letras do alfabeto, né? As letras maiúsculas e as letras minúsculas, elas vão estar todas na ordem certa do alfabeto, correspondendo a cada número, tá? Então, para poder acessar o valor ASCII de um caractere, existe essa função aqui, a função ORD, tá? E para converter, né, no outro sentido, também você pode converter um valor de inteiro para um caractere, né? Então você pode fazer isso daqui também, beleza? Vamos testar aqui para a gente verificar o que acontece, tá? A gente pode tacar Python e daí vamos verificar qual que é o valor ASCII do A maiúsculo, tá? No caso do A maiúsculo, o valor ASCII é 65 e do A minúsculo 97, tá? Então as maiúsculas depois as minúsculas, beleza? Fazendo agora o caminho contrário, 97 é o Azinho e 65 é o Azão, beleza? Então é isso, a gente já pode ver que vai ter isso daqui, certo? E daí, como que nós podemos pensar dessa forma, tá? Bom, a primeira forma que pode ser diretamente pensada de se fazer é em como construir essa vogal mais próxima, certo? Para construir essa vogal mais próxima, tendo em vista a tabela ASCII, poderia ser feita uma sequência de if-else, tá? Para determinar qual que seria a vogal mais próxima de cada uma das letras, tá? Então aqui, no caso, ao verificar que a letra não é vogal, que ela é consoante, poderia verificar a distância dela para o A, a distância dela para o E, para o I, para o O, para o U, e verificar qual delas está mais próximo, tá? Ah, e no caso de dar empate, bom, era questão de colocar um maior que ou um menor que, beleza? Essa seria uma forma. De usar esse conhecimento do ASCII, tá?
de forma análoga, a gente pode também fazer aqui para a consoante seguinte, certo? Só que, qual que vai ser o problema de usar a tabela ASCII aqui nesse caso? É que a tabela ASCII ela é pré-definida, ela está lá no computador. E o nosso alfabeto, ele é zoado, né? A gente está vendo que ele tem aqui faltando duas letras. Está faltando o W e está faltando o Y. Então isso aumentaria aí umas condicionais, a gente ia colocar mais uns ifs aí, que ia ficar bem chatinho de tratar, beleza? Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, e daí eu vou colocar como que seriam algumas formas da gente usar a tabela ASCII aqui no caso, tá bom? Daí pronto, ó. Essa é uma forma que a gente não precisaria, por exemplo, ter esse vogal mprox aqui, não precisaria ter essa string. E daí a gente está usando aqui o valor ASCII das coisas. O que ele está verificando? Bom, se a letra está antes da letra E se isso aqui é satisfeito, ou seja, a distância da letra até a diferença, né? Até o valor ASCII de A é menor ou igual a E, é menor ou igual a distância dela até a letra E, tá? E assim por diante, seguindo as demais letras, tá bem? Agora vamos verificar aqui se isso daqui está certo, tá? Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse vogue mp e vamos substituir aqui, tá? Como vocês vão ver, vai dar certo. E daí, como a gente pode ver, o ter virou tuveros, certinho, tá? O rei virou rosei, sem problema. E agora o arteiro virou aros tuveroso. Beleza? Sem problema. Tudo rodou da forma que a gente queria, tá? Agora eu vou de novo acelerar o vídeo e daí trabalhar de uma forma que a gente veja a consoante seguinte, beleza? Então, aqui a gente verifica como encontrar a próxima consoante, que seria basicamente verificar a consoante sendo igual ao valor ASCII da letra mais 1 e depois traduzir de volta, né, esse valor ASCII para um caractere, olhando a exceção no caso em que a consoante está nas vogais, tá? E daí, neste caso aqui, a consoante vai receber simplesmente a consoante seguinte, tá? A consoante seguinte vai ser depois a vogal. E daí nós vamos ter mais um caso específico para verificar, que é o caso da última consoante, que é a letra Z, beleza? Então, vamos tratar esse caso aqui e acelerar o vídeo de novo. Então, pronto. Agora nós já tratamos aqui o caso específico da letra C igual à letra Z, que a gente substitui simplesmente pela própria letra, tá? E daí agora vamos trocar aqui e vamos colocar consoante, tá? E vamos verificar se está prestando mesmo, tá? Está servindo. Vamos verificar o ter tuveros, beleza? Rei, rosei e arteiro, aros tuveroso. Pessoal, deixar uma nota aqui, tá? Eu só estou testando os 3 casos teste, tá? Para acelerar aqui a nossa dinâmica do vídeo, tá? Senão vai ficar muito lento, ficar pensando em testes, vai ficar muito lento. Então, vocês, quando forem utilizar, tem que pensar nos casos limites, beleza? Inclusive, nesse caso aqui, nesses 3 casos, foi por pura sorte que deu tudo certo, tá? Porque no caso
da tabela ASCII, como eu já falei anteriormente, o alfabeto considerado, né, por meio disso aqui, não é esse que é o que foi dado pela questão. Ele tem W e tem Y, tá? Então eu teria que colocar mais algumas outras condicionais, que eu acho que não tem a menor necessidade de eu desenvolver nesse vídeo. E enfim, vejam aqui como a gente consegue fazer sem ter esse vogal mprox e consoante seguinte, mas vejam como que isso não vale a pena, tá? Como isso não vale a pena. A gente teve muito mais coisas para escrever aqui, muito mais linhas de código, tá? Para escrever, e não vale nem um pouco a pena, tá? Não vale nem um pouco a pena. É muito mais prático fazer da forma que foi sugerida no início. O tanto de caracteres que eventualmente você deixa de digitar para escrever o vogal mprox aqui por extenso, ou até mesmo consoante seguinte aqui por extenso, você gasta aqui em um if aqui que você for fazer, tá? Então é isso, ainda bem. O Python ele faz com que essas manipulações, verificações, etc., sejam muito práticas mesmo, e faz com que a gente consiga fazer uma solução do tipo que a gente fez no início, né? Foi coisa de 12 linhas de código. Beleza, galera? Eu espero que esse vídeo tenha servido para vocês aí dentro dos objetivos que a gente queria, que era de ensinar e explicar um pouco sobre manipulação de strings com Python, falar um pouco de tabela ASCII, tá? E por que não é tão interessante explorar ela nesse caso em específico. E é isso. Espero vocês até o próximo vídeo. Valeu!